Tudo sobre a segunda temporada de Saint Seiya em 3D na Crunchyroll. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Meus amigos, assisti aos primeiros episódios da segunda temporada da nova animação 3D de Saint Seiya, e tenho que confessar que não esperava por isso. Fiquei muito surpreso. Se você é novo por aqui, já se inscreve para não perder os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos Cavaleiros. Em 31 de julho de 2022, estreou a segunda temporada da série em computação gráfica 3D dos Cavaleiros do Zodíaco no sistema streaming Crunchyroll. A primeira temporada foi exibida na Netflix e continua disponível em seu catálogo com os 12 primeiros episódios, que englobam os arcos da Guerra Galáctica, Cavaleiros de Prata e Cavaleiros Negros. Na segunda parte da primeira temporada, alguns Cavaleiros de Prata foram omitidos, como Babel de Centauro, Capela de Auriga, Dio de Mosca, Sirius de Calmaior e Algete de Hércules. Porém, algumas batalhas ficaram muito mais próximas do mangá clássico do que da adaptação em anime 2D, que nessa fase é repleta de fillers, com inserção de diversos personagens criados pela Toei Animation como Spartan. Jamian de Corvo foi derrotado por Ikki de Fênix, como é no mangá. Já no anime, ele perde a vida ao cair do penhasco. Algol de Perseu apareceu ao lado de Dante de Cerbero. No mangá também está presente Capela, logo após a derrota de Jamian diante de Shina. Sua luta contra Shiryu é tão curta como é mostrada no mangá de Masami Kurumada. A luta de Michi de Lagarto e as cenas com os Cavaleiros de Ouro ficaram ótimas. O grande ponto negativo é o modo como adaptaram a história dos Cavaleiros Negros, mas felizmente foi encerrada no episódio 12. Para conhecer o mangá que desenhei revelando a continuação do Prólogo do Céu, a história final dos Cavaleiros intitulada A Saga dos Deuses, os links da playlist para adquirir a versão física com a saga completa estão na descrição. A segunda temporada mostra o início da Batalha das 12 Casas, com os poderosos Cavaleiros de Ouro no Santuário. A estreia ocorreu no domingo às 17 horas com a liberação de 2 episódios, exclusivos para assinantes da plataforma. Inicialmente sem a dublagem em português, que será disponibilizada posteriormente. A cada semana um episódio inédito será lançado. Os 2 primeiros episódios foram muito bem adaptados, conseguiram manter um ritmo dinâmico, mas não exageradamente corrido, pois não atropela pontos-chave na história original. Através de flashbacks, mostra passagens que eram, até então, exclusivas do mangá, como a visita do grande mestre ao leito de morte de um homem, revelando sua benevolência comparável à de um deus. Trazer passagens menos conhecidas como essa, e lembradas apenas pelos leitores da obra desenhada por Masami Kurumada, dá um ar de novidade, mas sem fugir da história original, transpondo cenas inéditas para o anime, pois a maioria dos fãs brasileiros assistiram apenas aos episódios da TV. Esse também foi o ponto alto da animação de Sentia Show, que mostrou o encontro de Saga e Xion em detalhes no Star Hill. A primeira temporada da série 3D lançada na Netflix já vislumbrava as cenas do mangá e certamente devemos ter mais recursos como esse nos próximos episódios da segunda temporada, adaptando com elementos novos, mas dentro da essência clássica de Saint Seiya. A nova série atualiza a história, dando mais sentido e reforçando os novos argumentos, como a profecia de Atena e os reais motivos dos Cavaleiros de Ouro apoiarem o Grande Mestre. Para a humanidade sobreviver, Saori precisa morrer. Como você pode acreditar mais nessa profecia do que no seu próprio irmão? Cápsula do Poder! Uma nova Atena renasceu neste mundo, porém desta vez sob uma obscura profecia que poderia levar a humanidade à ruína. O que no anime era visível como a maldade do Mestre Ares, ou Arles, derivado de Aristóteles, torna-se mais implícito, como sempre foi no mangá. Destaque também para a conexão com o mangá Next Dimension, onde a armadura de Taça foi apresentada com o mesmo conceito de prever o futuro daquele que reflete em suas águas. A maioria das adaptações que destoavam da história original foram encerradas no arco anterior, como os Cavaleiros Negros de Vander Graad, que abandonou a ideia de guerreiros renegados por Atena no passado, associados com a reprodução de armaduras negras, cópias das vestimentas sagradas da Ordem de Atena. Outro ponto que desagradou aos fãs, mas que infelizmente não é possível retroceder, foi a mudança do sexo de Shun de Andrômeda, que se tornou mulher. Mas a alteração talvez já tenha sido digerida por alguns fãs e deva incomodar menos agora. Algo assim ocorreu com Milo de Escorpião no filme 3D A Lenda do Santuário, mas a mudança foi menos criticada, por não se tratar de um personagem tão emblemático e querido como Shun, um dos protagonistas. Me pergunto o que ocorrerá quando Juni aparecer na história,
já que podemos vê-la sem máscara na abertura ao lado de Daidalos de Cefeu, o mestre original de Shun no mangá. O grande problema da exibição é a falta da dublagem em português do Brasil, prometida para ser adicionada somente mais tarde. Estão disponíveis na estreia dos primeiros episódios somente os áudios em inglês, japonês e espanhol. Os fãs de Saint Seiya, principalmente dos anos 90, estão acostumados a assistir dublado. Além da excelente qualidade do trabalho dos dubladores, as vozes são muito nostálgicas e inesquecíveis, marcando gerações e sendo relembradas até hoje. Eles estavam com medo de que eu pudesse trair o santuário também. Mas não vou. Nunca! Com o surgimento da saga de Hades, que não teve dublagem na época da estreia, os fãs passaram a se acostumar também com o áudio original japonês. Portanto, ver Cavaleiros dublado é obrigatório, pelo menos para os saudosos noventistas. Vale lembrar que Saint Seiya no Brasil surgiu em um momento completamente diferente do atual. Naquela época sequer existiam mangás nas bancas, e a internet era muito lenta e limitada, sendo a TV aberta e as revistas informativas os principais meios de consumir Saint Seiya. Pois é, tá na hora agora de assistir a Aventura de Cavaleiros do Zodíaco. Vamos ver então? Vambora! Muita diversão pra vocês agora, tá? De Cavaleiros do Zodíaco. Vamos ver, daqui a pouco a gente volta. Roda aí, meu Deus. Os pontos fortes da segunda temporada certamente são esses. Frases icônicas como o sermão do mestre ancião para a Máscara da Morte sobre justiça estão presentes. Seu tolo, O que disse? a injustiça nunca se torna justiça. O mal nunca deixará de ser o que é. Cenas marcantes como a retirada do chifre de Aldebaran de Touro. E a passagem pelo labirinto de luz e sombra de Gêmeos foram mantidas. O efeito de luzes lembrou muito a cena do anime clássico. Sinto de novo essa cosmoenergia. De quem é toda esta cosmoenergia? É como se a luz e a escuridão viessem até nós ao mesmo tempo. Isso significa que o Cavaleiro de Ouro da Casa de Gêmeos está aqui. E a versão na saga de Hades. Tanto Camus quanto Shura não poderão sair da Casa de Gêmeos. A esta altura, os dois estão perdidos no labirinto de gêmeos que eu criei. E continuarão a vagar eternamente por um caminho infinito. Apesar das armaduras serem carregadas dentro de pingentes, como na primeira temporada de Saint Seiya Ômega e no filme A Lenda do Santuário, os objects não foram esquecidos. A animação está muito boa. E a modelagem 3D, principalmente dos Cavaleiros de Ouro, está maravilhosa. Podemos sentir uma evolução em comparação com a primeira temporada. Eu devorei os 2 primeiros episódios e quero muito mais. Desejo longa vida aos lendários cavaleiros da nova geração, que começaram talvez a agradar os fãs mais antigos como eu, que sou da época da Manchete. Me conta qual é a sua opinião também. Agradeço especialmente aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com a paixão que compartilhamos por Saint Seiya. E aqui tá a playlist do mangá oficial Episódio G-Requiem. Assista a todos os capítulos lançados no Japão em primeira mão. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta a hashtag Santuário. Muito obrigado!